Eu sou o Alan, esse é o Fê. Fraternidade e a Esperança. Hoje a gente vai falar sobre obsessão. Para falar sobre obsessão hoje a gente conta com a companhia da nossa amiga Mônica, também com a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados, aqui no Fê nessa tarde de hoje. Tudo bem, Monitério? Tudo bem, graças a Né, Deus. Monitério, não tem jeito. É, tem jeito. Tudo bem, Tá graças bom, a Deus? tudo bem, graças a Deus. Que bom. Então, para fazer essa live de hoje sobre obsessão, a gente não vai usar nenhuma obra específica. A Mônica teve uma ideia de fazer algumas perguntas para a gente fazer tipo um bate-papo, igual a gente já costuma fazer aqui mesmo. A diferença é que hoje a gente não vai ter uma obra específica para se basear, né? Vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem mais leve e, quem sabe, objetivo, né? Antes de começar, eu, eu queria só ler uma frasezinha do Evangelho. Eu até esqueci de te falar, nós estamos falando aqui agora, né? Eu esqueci de te falar, que tem uma prece, que é uma prece lá do Evangelho, Preces Espíritas, acho que é no capítulo 18, tá no finalzinho, que fala sobre os obsidiados. É uma Uhum. prece para os obsidiados, né? E eu achei interessante, só uma frasezinha para a gente não se estender, que foi o seguinte, lá na coletânea de preces espíritas, realmente é capítulo 18, e ela diz o seguinte: os espíritos maus, acho que Mônica caiu, pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação, e como tal, deve ser aceita. Eu achei interessante a gente começar essa live com essa. Eu acho que está dando retorno, eu vou tirar esse fone. Vamos ver se vai ficar melhor. Vamos ver se vai ficar melhor, porque senão minha voz vai ficar. Tá escutando legal? Tá, tá Tá legal. legal? Uhum. Então vamos assim. Eu queria colocar aqui bem no começo dessa live essa partezinha dessa prece, porque ela nos diz o seguinte: os espíritos maus pululam em torno da terra, tranquilo, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Só para a gente começar já sabendo que não existe como um espírito obsessor agir se não ter onde, por onde, aderir o pensamento dele, né? Então, só para dar esse pontapé inicial aí, pode continuar. É aquilo que a gente estava falando, né? A vibração, né? Nós abrimos brecha para obsessão, né? Para ela acontecer. E ainda aqui eu pensando hoje mais cedo, né? A gente começa com uma coisinha assim. Ah, aquele negócio tá fora do lugar. Aí aquele negócio É, vai tomando forma dentro de nós, né? Aí aquilo ali começa a te irritar de uma forma que você não pensa em mais nada. Aí eu até tava querendo levar isso para você, né? Por exemplo. Aí, isso daí é uma brecha para os nossos amigos, né? Nossos amigos inferiores, né? Nossos espíritos inferiores atacarem, por exemplo. Eles usarem dessa brecha, a gente deu abertura e ele comanda. É isso mesmo? eu acho que nesse caso não chega a ser uma brecha, chega a ser uma porta aberta, destrancada, nem importa Não mais, é, nem, só um não é nem uma portal, né? brechinha? Não é uma brechinha, não. A Essa- gente abriu, foi logo uma aquelas portas gigantescas. Claro, eu acho que aí já não tem nem brecha, já é um portal, já não tem porta mais, a porta já voou. É a partir desse pensamento que a gente tem que desenvolver o horário de viagem. O meu padrinho Gilberto, lá da Casa da Fraternidade, ele falava assim muito: você tem que fazer o possível
para você impedir o primeiro pensamento obsessivo de entrar. Por quê? Porque ele se multiplica numa velocidade que você não consegue controlar. Então, se você conseguir ter ação sobre ele, quanto menor ele estiver, melhor para você, né? Porque se você deixar ele se duplicar, multiplicar, potencializar dentro da sua mente, você perde o controle muito fácil, muito rápido. Fica praticamente impossível você retornar sem ter um prejuízo nesse percurso. Ah, mas qual que seria esse prejuízo? Nossa, mas tantos, né? Às vezes você deixa de fazer alguma coisa que você precisava fazer e não fez por causa disso, e isso vai te gerar um prejuízo. E esse prejuízo não é responsabilidade do obsessor, é sua. E quem tinha que fazer era você. Se ele te atrapalhou ou não, quem tinha que fazê-lo não o fez, né? Então, com certeza, a partir dessas pequenas brechas, dessas, que nem você disse, desses pensamentos petitinhos que entra para dentro, fica grande, fica maior que a gente, eu não diria assim, para atacar, né? Porque a gente tem que desconstruir essa imagem, né, do obsessor, que eu falei cada vez, né, estereotipado. Mas seria uma maneira dele conseguir nos atrapalhar, e eu não vou dizer que ele não está atrapalhando a ele também, porque tudo que ele faz contra a gente vai ser voltado contra ele, ali, logo adiante. Então, se a gente consegue nos proteger, a gente está protegendo dois, a gente e ele. Porque a gente está evitando que ele crie consequências para as causas que ele está buscando. Uma vez você tinha falado assim que o obsessor ele é preguiçoso, né? E a gente entrega tudo de mão beijada para ele, né? A gente entrega facinho, né? E é verdade. Olha só. Tá voltando meu som? Aí? Ou tá, Tá, tá não, bom? eu estou escutando de boa. Olha, a gente fica pensando assim, né? Às vezes a gente não consegue dormir pensando nas coisas que incomodam, né? Fica aquela coisa atrapalhando. Às vezes dorme, quando acorda, já volta pensando naquilo de novo, nervoso com aquela situação, fala assim, não, eu vou brigar, vou falar com aquela pessoa, né? Olha para você ver o que são os pensamentos. Dormiu, acordou, já tá com aqueles pensamentos que não são saudáveis, né? Eu acredito que seja aí que tudo começa pro dia dar errado, né? Eu tô rindo aqui também, porque às vezes eu e minha amiga, a gente é muito amiga. Eu falo que quando ela tá na live, a Jéssica, quando ela chega na empresa, parece que enquanto ela não chega, eu não fico segura. É engraçado demais, né? É muito engraçado. A gente gosta muito uma da outra. Aí tem dia que chega às duas, parece que não tá legal. Aí a gente fala assim, vamos ficar caladinha? A gente mesmo fala assim, para ficar caladinha, para o negócio não ficar feio. E aí a gente fica e dá certo, né, Jéssica? A gente passa um tempo, fica tudo bem. Eu acho que é isso mesmo, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho, a ter um pouco mais de conhecimento e controle, é melhor a gente se calar, né? Para não deixar a situação ficar pior e às vezes não agredir aquela pessoa, magoar, né? Porque aí eu acho que a coisa fica séria, né? Ah, é. Eu vou fazer um parênteses aqui. Vou fazer um parênteses aqui. Nessa live sobre obsessão, a maior distância entre dois seres é o mal entendido. E essa distância, ela deixa de ser brecha, ela passa a ser porta aberta, escancarada, Porteira, quando não porteira. resolvido. Tá? Igual aquelas porteiras de fazenda, tão grande, chega a ser uma Porteira, porteira. exatamente. Por quê? Porque a partir da dúvida, a gente leva as palavras muito ao pé da letra. Mas quando você fala que você tem fé, você está dizendo que você não tem dúvida. Né? Então, a dúvida, que é o contrário de fé, nesse sentido, é o que pode abrir uma brecha enorme para que a espiritualidade, que ainda não conhece a luz, ou desconhece os efeitos que as sombras podem causar, utilizam. Né? Então, assim, a maior distância entre dois seres é o mal entendido. Se a gente abre essa brecha,
ela pode nascer pequenininha, mas às vezes ela vai crescer num tanto que a gente não vai conseguir fechar, né? Então, assim, se a ideia é, por exemplo, afastar dois indivíduos, uma brecha dessa é ótima, porque é nela que eu trabalho. Ah, mas tá vendo? A pessoa falou aqui. É Ah, mas tá verdade. vendo? Você disse aquilo, a pessoa, em vez de dizer aquilo, diz aquilo outro, né? Inclusive, tem um amigo meu que ele, às vezes, ele não sabe se expressar bem no WhatsApp, na mensagem de texto. Entendeu? Isso é uma mega brecha, porque pode ser entendido da maneira que quiser, né? É, né? Porque Então, a é pessoa frio, né? A é mensagem. frio. Né? Ai, Deus. Mas Então, é. assim, é preciso que a gente entenda que aonde existe luz, aquele pessoal que está a favor da luz vai fazer de tudo para poder potencializar essa luz alcançar cada vez mais. Mas aquela galera que está afim da treva vai fazer o possível para obscurecer essa luz, porque quanto menos ela tiver intensa, menos ela alcança, até o momento que ela cessa, né? Então, só fazendo essa brecha aí. Já fechei meu parênteses, pode continuar. Ai, ai. E aí você começa a falar igual assim, né? Você fica com tanta raiva da pessoa, né? Você fala, nossa, que pessoa feia. Nossa, que chato. Aí você começa a ver a coisa onde não tem, né? A criar É, coisa a partir exatamente. daí, né? E aí que é o perigo, né? Ver onde não tem. Aí que é o perigo. Porque aí, de repente, essa pessoa que você botou no seu imaginário, ela tá tipo assim, te ofendendo, te ferindo, né? São as coisas que acontecem por aí, você entendeu? Pois é. Então, né? A minha amiga perguntou aqui, ó. Como interromper uma obsessão? Quando interrompeu a obsessão. Bom, como é que você faz para não adquirir uma obsessão? Você tem que estar com uma vibração diferente dela. O espírito obsessor, claro, né? O espírito na condição de obsessor, né? A gente disse agora há pouco, ele não tem condição de fazer o pensamento dele aderir à ideia, a sugestão dele não vai aderir à nossa se não houver por onde aderir. Então, tanto para evitar preventivo quanto para corretivo, a obsessão, é preciso que a gente retome, né, a rédea, o cuidado da direção dos nossos pensamentos. Né? É parar, é pensar e imaginar que o que eu estou pensando está me levando para onde. Né? Qual que é o objetivo, a finalidade. O objetivo não são resultados, né, cara? Mas qual que é o objetivo que eu quero? Então, todas as vezes que a Meliana falou aqui, ó, oração. Oração, tudo bem. Oração, seguinte, orar e ação. Porque a gente somente orar e fazer errado, pensar errado não adianta, né? Então é orar e fazer diferente. Agir. Agir conforme que a gente proclama, conforme a gente lê, né? Sobretudo a nós mesmos, né? Que estamos aqui tentando divulgar a doutrina espírita através do cristianismo. Então, a maneira que a gente tem para parar a obsessão, tá? É impedir que ela se multiplique. Peraí, vamos pôr ordem na casa. O que está acontecendo? É isso mesmo? A gente tem que fazer essas perguntas para voltar para tudo certo. Fazer o contrário, né? Por exemplo, eu tô vendo que isso que eu tô, essa ação que eu estou fazendo tá me levando para um lugar que eu não gostaria. Tá Isso. me deixando triste, me deixando nervosa, agitada em casa com a minha família. Eu acho que a gente tem que parar, ver o que nós estamos fazendo com todo mundo à nossa volta e tentar achar uma alternativa, principalmente através da oração, né? Acho que, em primeiro lugar, a oração. Às vezes alguém está tentando estender as mãos para a gente não está nem conseguindo ver, né? Porque a Isso. gente não parou para refletir sobre o que nós estamos fazendo, sobre nossas ações, né? Sobre os nossos pensamentos. Muita gente fala assim,
nossa, o pensamento tem poder, né? Sim, O pensamento tem muito poder, tanto para o bom quanto para o ruim, né? Então, eu acho claro. que a gente tem que realmente parar, se não tá legal, a gente parar, olhar o que nós podemos fazer para, igual você falou, voltar, né? Um passo ali e ver o que precisa ser feito. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele tinha uma ideia muito interessante. Ele falava assim, no final, eu só falava boa noite pro Beto, boa noite, Beto, tudo bom aí, filho? Santo Agostinho dizia o seguinte, ao final do período, da noite, a gente teria que fazer um balanço, né? É interessante você parar e pensar sobre isso. Um balanço para entender quais foram as atitudes que a gente tomou no dia de hoje, o que foi que a gente fez, quem que a gente magoou, quem nos magoou, quem que a gente ajudou, né? Quem nos auxiliou. Então, porque o automático, ele nos leva para esse caminho da não obsessão. O fascínio, a gente passa por cima de determinadas situações que não deveriam ser passadas da maneira que é passada. Então, é preciso que a gente faça esse balanço realmente, para saber o que que a gente fez, o que que a gente deixou de fazer, por que que a gente fez, por que não fizemos. A partir dessas perguntas, a gente consegue estabelecer um dia melhor amanhã do que hoje já foi, né? E, sobretudo, entender que, mesmo pela ação do obsessor, quem é dono das nossas atitudes somos nós mesmos, né? Ninguém tem culpa. Quem carrega aquela bagagem do erro somos nós. Vamos carregar, né? Carregamos e vamos carregar. Isso Foi isso. vai levar aonde a gente for, a gente vai levar isso. Não adianta. Que eu já li muito. A gente fala assim, o obsessor levou tal pessoa ao suicídio, por exemplo. Mas ele vai até certo ponto, né? Você me corrige se eu estiver errado. Ele vai até o ponto, por exemplo, de empurrar a pessoa, né? Quando a pessoa tomou a decisão, ele sai. Por quê? A pessoa que vai ser responsável pela atitude dela. Não é mesmo? Não é isso? Sim, eu acho que assim, é um ponto muito delicado, porque você veja bem, às vezes a obsessão não vai de fato fazer a pessoa diretamente tirar a vida, mas ela vai colocar ela numa circunstância que ela não vai ter saída, ela não vai conseguir vislumbrar a saída, né? Mas, claro, se não tiver o horário vigiar desde lá do começo, fica cada vez mais difícil de retomar. Então, é muito importante que a gente saiba a responsabilidade dos nossos atos a curto, médio e longo prazo. Entendi. É verdade. E sobre aquelas perguntas que a gente estava falando, que o obsessor que eu te falei aquela hora, tanto ele influencia tanto para o mal, mas ele também pode depois, uma hora, não sei se ele está há tanto tempo ao seu lado, não sei como funciona muito bem, ele pode te ajudar, chegar a um ponto que ele tem tanta empatia por você que inverte os papéis, que ele pode ajudar a pessoa, por exemplo, a ter outras atitudes. Isso. Foi aquela hora que a gente conversou sobre a desconstrução do estereótipo do obsessor, né? Aquela hora que a gente não pode entender que o obsessor é só aquela figura caricata, aquele ser vestido de preto, com o olho fundo, na espreita atrás da porta, atacando a qualquer momento, né? O obsessor é um espírito na condição de obsessor, né? Então, lógico, enquanto espírito, enquanto ser, ele tem o livre-arbítrio. E ele pode, por si só, entender que, às vezes, o que ele está fazendo é errado. Às vezes, ele foi tocado numa emoção, em determinada circunstância, que o fez mudar de ideia. Isso é normal para todos nós que temos livre-arbítrio, né? Uhum. Foi o que a gente até estava falando sobre isso, eu falei para você naquele exemplo. A gente não pode
entender que o espírito, ele foi criado para ser um obsessor. Não, o obsessor, ele foi criado para ser um ser, para ele aprender, para ele crescer, para ele evoluir. Em determinado momento, ele se viu, por algum motivo, na sombra, e ali ele fica. Mas ele vai mudar, todos vamos, independente do tempo, mas vamos, né? Ele também Então, tem claro, a pode ser que corrente esse da obsessor, evolução, né? isso, pode ser que esse obsessor, é porque a gente está, infelizmente, com a caricatura do obsessor. O Alexandre da viagem. A pessoa ali, de preto, ali, toda vestida de preto, escuro na sombra, tramando, dando risadas maléficas. Não, inclusive eu falava agora há pouco com a Mônica, falava agora há pouco sobre a questão de que a gente desempenha determinados papéis individuais, coletivos, familiar, na empresa, na vizinhança. Então, por exemplo, não é porque você tem um papel familiar que você vai exercer esse mesmo papel na padaria, na empresa que você trabalha, na casa do seu pai, na casa do seu vizinho. Não. Então, assim, você tá desempenhando um papel para aquela função. Isso não significa que você já não tenha mais nenhuma função. Assim é o obsessor. Às vezes, a gente mesmo é obsessor de alguém e não sabe, Uhum. né? Às vezes, a gente está exercendo um poder na vida de outrem que a gente desconhece. E que mesmo sendo direto ou indiretamente, a gente está perturbando, está atrapalhando. A pessoa tem uma ideia, você vai lá e corta. Não, isso não dá certo. A pessoa Uhum. quer crescer, você cessa o crescimento. Não, não, você tem que ficar aí, pronto, chega. Né? Isso é uma obsessão, gente. Né? E alguém fez essa pergunta aqui no History. Obsessor encarnado. Relação de obsessão entre encarnado. Existe, e muito. E às vezes até a gente mesmo faz. E a gente não é obsessor. Né? Então a gente tem que entender que em determinado momento, aquele movimento de causar o mal não faz mais bem para aquele espírito, né? Ele vai procurar sair daquilo, ele vai despertar, assim como todos nós despertamos gradativamente. E até brinquei, né? Que não vai deixar a carteirinha de obsessor na recepção e partir para a vida nova. Não, vai continuar na vida dele, exercendo o livre-arbítrio. Em determinados momentos ele vai ser visto como obsessor, em determinados momentos ele vai ser visto como alguém que o ama e que esse amor é retribuído. Né? Então é um pouco mais complexo do que essa caricatura que a gente monta, que esse aqui é do mal, esse aqui é do bem, né? Esse mundo maniqueísta, que a gente cria, que a gente evolui, que a gente alimenta. Esse mundo a gente alimenta todo dia. Ah, porque o fulano é ruim, porque ele fez aquilo. Mas tem 10 anos que fez. Não, mas não é ruim, ele fez aquilo. Gente, as Uhum. pessoas mudam. E elas mudam pro Tem a bem ou chance, pro né? mal, né? Todo mundo tem a chance, né? Assim como nós aqui encarnados, né? Os obsessores, eles só estão num Claro. plano diferente, né? As atitudes podem mudar, né? Igual você estava falando. Ele tem a chance de evoluir. E ele está ali para evoluir mesmo, né? Pode ser que demore Todos estamos. séculos, Né? né? Tanto eles quanto nós estamos aqui para evoluir e ser melhor, né? Às vezes a gente volta dois degraizinhos, mas a gente sobe três depois e aí vai, né? Claro, não é uma reta constante. Ó, vamos ver o que o Beto disse aqui. O Beto diz o seguinte. Você quer ler o que o Beto disse aí? Porque eu tô sem óculos. Uhum. Lê para nós aí, por favor. A transformação dos nossos obsessores depende da nossa reforma íntima. Nossas atitudes podem ser exemplos e verdadeiros canais edificantes. Verdade. Nossa, interessante. Porque eu penso que, às vezes, até eles devem ficar chocados com as nossas atitudes bonitas, né? Às vezes eles vêm Eu, aqui, nossa, mas aquela moça ali, antes ela não era assim, ela tá muito mudada. Aí a partir de uma é, atitude, será que a gente consegue, né, mudar e fazer uma reforma também nesse obsessor, né? É isso. o Beto é muito inteligente. Ele tem uns comentários assim que tocam lá na ferida. E ele falou uma coisa muito certa. Às vezes aquele obsessor está nos procurando há séculos, né? Ele Uhum. nos encontra. E quando ele nos encontra para fazer a vingança, para exigir a justiça com as próprias mãos,
ele não encontra aquele ser mal que o atrapalhou lá atrás. Encontra uma pessoa benevolente, uma pessoa que está ajudando, uma pessoa caridosa, uma pessoa que está exercendo seu papel, né, de cristão. E não é que ele vai ficar comovido com isso. Não, é que ele vai entender que quem ele está tentando atacar não existe. Né? Olha lá. Então ele vai entender que aquela pessoa não existe. Desde que ele procurava aquela busca incessante, passando séculos e séculos a fio, procurando fazer justiça com as próprias mãos, atrás daquela pessoa ruim que o atrapalhou e que vai atrapalhar mais gente, ele para e pensa, não, mas não é quem eu estou procurando, mudou. Agora acontece o efeito contrário também, que ele vai procurar aquela pessoa, ele a encontra, e ele realmente encontra a mesma pessoa, fazendo as mesmas maldades, com a mesma atitude arrogante, pendante. Ele passa a exercer, então, a personagem de justiceiro. Então, ele passou esse tempo todo errado, ele continua errado. Eu preciso da minha vingança, eu preciso fazer justiça. Nada para ele, então eu paro, entende? Então, quer dizer, foi muito boa essa colocação do Beto aí, ó. Eu posso fazer Ainda um dá o Beto, ô parênteses? louco, bicho. Posso fazer uma observação? Pode sim. Tem um livro que eu estava lendo esse ano, No Mundo de Regeneração, do Divaldo. Foi um livro agora da pandemia, muito interessante. E eles estavam fazendo um trabalho aqui, na pandemia mesmo, de ajuda com as pessoas que estavam doentes, né? E eles estavam hospedados em um centro, acho que no sul. E aí lá eles recebem, né, os obsessores, e até tem um caso assim que me chocou muito, que eu fui até assim, muito emotiva assim, com essa situação, que é de um obsessor que estava há séculos, assim, sofrendo muito com essa raiva, né, com essa obsessão pela pessoa que o machucou uma outra existência, mas machucou muito mesmo, assim, antigamente as pessoas eram muito más, né, elas colocavam fogo nos outros, né, a gente Isso. sabe pelos livros Bárbaro, né? isso, e com ele foi dessa forma. Então, o pessoal, uma pessoa que trabalhava no centro é uma dessa pessoa que ele queria prejudicar. Essa pessoa estava doutrinando, né? Seguindo a doutrina espírita e ele sempre tentando atrapalhar. E aí ele fala, né, dessa questão que ele encontrou essa pessoa que não adianta você fugir e querer trocar de roupa, mudar a roupagem, né? A essência é a mesma. Isso. E foi muito bonito porque, assim, eles colocaram ele em tratamento ali naquele centro e mesmo assim foi muito difícil. E aí, o que o fez entender que ele estava errado foi o amor da mãe dele. A mãe orava por ele há muitos séculos, né? E, enfim, ela pôde ajudá-lo, né, nesse momento, nesse trabalho. E aí, quando ele vê a mãe dele, ele sente que ele é amado por alguém, né? Que ele teve aquele amor, porque para ele isso não existia, né? Ele tava sempre no ódio, né? No rancor daquela outra existência. Ele fica muito feliz. E aí eles puderam levá-lo para começar um novo tratamento, para ele mudar, né? Então eu penso assim, Aham. se a gente tanto agora quanto encarnados, mas se a gente sempre entender que a gente tem amor, que tem alguém que está disposto a nos ajudar, a gente pode reverter mesmo essas situações, né, de obsessão. E eu penso que, igual o seu amigo fez comentário, né? Às vezes, e você também complementou, tá nos procurando há tanto tempo, aí achou, opa, mas essa pessoa tá diferente. Aí a gente causa alguma impressão que vai mudar, né? E levá-la à luz, né? A ser um espírito melhor e encontrar seu caminho, né? Isso. Essa história é muito bonita. Eu achei muito interessante esse espírito, sabe? Que estava sofrendo há muito tempo e pôde, no amor da mãe, né? O amor de mãe, que é um amor tão bonito, né? Isso. Pôde fazer entender que ele é querido, que tem alguém que pode mudá-lo e levá-lo para
circunstância de vida, né? São Francisco de Assis dizia o seguinte: é preciso de apenas um raio de luz para iluminar a maior da escuridão que existe. Então, isso aí que você contou é aquela brecha ao contrário. Do jeito que tem o pensamento negativo, que cria a obsessão, aí nesse caso é a brecha ao contrário. É um pensamento positivo que desarticula os mecanismos da obsessão. Porque uma vez que o ser entende-se como, de fato, alguém amado, e se alguém é amado é capaz de doar amor, ele simplesmente não tem mais o que fazer, além de ceder para essa força arrebatadora que é a do amor, né? Porque tudo é passageiro, menos o amor, né? Legal, legal esse comentário, esse complemento seu, é verdade. Porque a gente vê nas nossas atitudes do dia a dia, né? Que às vezes a gente está tão sobrecarregado com tanta coisa. E às vezes uma palavra, né? É capaz de mudar toda uma estrutura ali de tantas pessoas, né? A lembrança. Quantas vezes, né? Você está triste, você está desanimado, vem uma lembrança boa, você muda. É. Né? A música é muito isso, né? Música. Uhum, é A verdade. música tem aquela música que você está numa situação muito difícil, uma bad danada, e você tem aquela música que você escuta e que você levanta o astral. Até O fica problema passa a arrepiado, ter menos. Hã? fica até arrepiado, fica emocionado, começa a É, querer chorar, né? Lembra de é isso. algumas pessoas, é verdade. É claro, de algumas pessoas, de algumas ocasiões, de alguns lugares, né? E você é transportado para esse lugar, né? É verdade. Ó, temos comentários ali. Muito sensacional esse comentário. Aí o Célio falou: o perdão das ofensas e a fraternidade é um caminho muito aberto para desarticular uma obsessão. É verdade. Ô louco, bicho, grande sério, ô louco. O pessoal tá interagindo, que legal. Tá. Isso. Muito Mas isso é uma coisa tão verídica, né? Se a gente parasse para pensar, quantas vezes que alguém vem com um comentário errado, negativo, e a nossa primeira ideia é de revidar, né? Mas quando a gente não revida, aquele comentário perde o poder, perde a força. Quanto Principalmente mais se a a gente gente. esperar, né? Principalmente se a gente aguardar um Claro, minuto e pensar direitinho o que nós vamos falar, né? claro, porque quanto mais você aquece, joga lenha nessa fogueira do óleo e da reação, né? Mais forte a labareda fica, mais alta ela fica. Então, se a gente partir de um pressuposto que você me ataca com erro, eu te ataco com acerto, um anula o outro, o ambiente fica, na melhor das hipóteses, nulo, neutro, que permite, de fato, os espíritos superiores agir. Onde é que fica mais fácil para agir um espírito superior? Num ambiente denso, pesado, ou num ambiente neutro? Então a gente tem que pelo menos buscar a neutralidade. Isso aí a gente é sempre chamado a atenção, a gente, no caso, nós aqui, o Frederico e eu tenho essa parceria, graças a Deus, e ele está sempre chamando a atenção para isso aí. Porque eu sou uma pessoa 8 ou 80. Então eu penso assim, que ou faz errado ou faz certo. E eu passo por batido nesse neutro. E esse neutro é muito importante. O próprio Dr. Frederico sempre me orienta quanto a isso. Porque a partir do neutro, você constrói o certo, entende? Então, assim, eu pelo menos preciso muito de estar vigiando quanto a isso. Não dá para você sair do 8 e ir para 80. Você tem que dar uma passadinha ali no 30, no 40. Por quê? Porque é a partir dali que vai nascer, de fato, estruturar o bem, né? O bem não é instantâneo, ele é construído. Então, É verdade. E aproveitando esse seu comentário aí, que eu queria fazer aquela pergunta certo, do lar, né? Nosso lar, no por exemplo, lar. a nossa casa. A gente sempre pode haver alguma casa que não tenha obsessor, assim, que não vai depender somente dos pensamentos, somente ou sempre há obsessores esperando para que a gente
abra aquela porta ou não? Há algum lar que não tem isso? Mesmo que antes de responder essa pergunta, né, que a pessoa põe na condição de oráculo aqui, né? A gente, a gente vai tentar refletir junto sobre essa resposta, né? Inclusive, teve alguém que perguntou no Insta, que eu deixei uma caixinha de pergunta, e a pessoa perguntou bem isso. Eu respondi o seguinte: nós estamos num mundo material que tem 8 bilhões de seres encarnados. A expectativa é que tenha 3 a 4 vezes esse número de desencarnados. Então, acreditar que a gente, por algum momento, está sozinho aqui na Terra, eu particularmente acredito que seja impossível, né? Agora, o que a gente tem que fazer é selecionar nossas companhias. Diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és, né? Então, a partir do momento que a gente entende que existem essas forças, essas energias, positivas, negativas, e elas estão dispostas a estarem em nossa vida, em nosso convívio, o que a gente tem que fazer de fato é ser cauteloso, né, na filtragem dessas companhias. Não vou te falar que existe um lar que não tenha nenhum obsessor ou um que tenha cheio de obsessores. Isso vai depender dos habitantes que estão lá, né? É claro, existem maneiras profiláticas de você fazer uma limpeza energética do lar. Muitas das pessoas, às vezes, sobretudo eu, a minha pessoa, me perguntam muito sobre isso. Ah, como que faz de fazer a limpeza energética? Como é que funciona? Eu tenho que comprar alguma coisa? Eu tenho que procurar alguém? Eu não entendo dessa área, mas eu acredito que em um lar onde se abre o evangelho, ele tem propensão a ter menos contato com negatividade que um lar que não tem o evangelho. Você não tem o evangelho, você não tem uma Bíblia, você não tem uma oração, de fato. Uma oração familiar, coletiva. Aqueles seres que estão lá, dividindo a prova terrena. Fica complicado da espiritualidade ajudar quando os seres não ajudam, né? E ao mesmo tempo o contrário. Fica fácil para quem quer atrapalhar quando o atrapalhado se atrapalha mais do que quem quer atrapalhar, né? Então, eu não posso te explicar com certeza sobre isso, mas do meu ponto de vista, eu acho que onde o nosso pensamento está, ele está acompanhado. Uhum. Então, traz aqui, então, de volta aquela questão da responsabilidade. Ah, então, muita gente pergunta isso para mim. Tem um espírito obsessor perto de mim? Muito. É muito. Sabe? Agora, assim, você quer que eles continuem? O que você está fazendo para eles não continuar? Entende? É muito, assim, fácil a gente falar que não, tem um espírito obsessor, ele está do seu lado, ele quer isso, ele quer aquilo. Gente, a gente não pode dar margem para esse tipo de assunto. Porque se o espírito está do seu lado, ele está na condição de obsessor, você tem que melhorar para ele não ter o que fazer aí, pronto. Independente de onde que ele veio, o que ele quer. Se ele está perto de você, porque você está fazendo alguma coisa errada, para de fazer errado. Você automaticamente para de ficar perto de você. Entendeu? Eu Verdade. não sou bem um médium para dar esse tipo de resposta, porque é o que eu te disse. A espiritualidade ela é muito objetiva para comigo. E eu não consigo, às vezes, passar muito além da objetividade que me é passada, entende? Uhum. Então a gente tem que parar de romantizar a obsessão. A gente tem que pegar a obsessão como um mecanismo de reforma íntima, entende? E não romantizar, mas é um obsessor, o que que ele quer? Gente, ele quer, independente do que ele quer, ele só vai conseguir o que ele querer se você continuar com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com os seus objetivos, né? Mudança íntima, reforma íntima, né mesmo? Tem É jeito, isso. né? E mesmo se nós mudarmos, estivermos fazendo as coisas certas, ele ainda pode estar aqui, né? Ele ainda pode estar. Então é constante, né? A questão, né? A Às gente vezes ele sempre. pode até estar perto, mas ele não tem como fazer nada. E aí ele desiste, porque ele não tem adesão, a sugestão dele não adere, Uhum, né? Então, eu acho que é que tem ambiente público. Você falou casa, você falou lar, né, que é diferente, né? uhum, Mas você já parou para pensar no ambiente público
como que é o resquício das pessoas que passam e deixam energia, miasma, e enfim, fica aquele ruído, vamos dizer assim, e você tem que ir lá, né? Uhum. Inclusive, esses dias mesmo eu estava falando aqui de um ambiente público que eu tive um problema aí. Como é que faz, né? Você tem como cuidar do seu lar, você não tem como, né? Cuidar de um Tudo, né? parque, de uma praça, de um prédio governamental que você tem que ir, de uma farmácia. O lugar que você Então, trabalha, né? O lugar que a gente é, trabalha, que nós temos. exatamente. O que o Beto disse aqui. O Beto passou aqui, eu não li, peraí. Ainda estamos em um mundo de provas e expiações. Certamente ainda carregamos desafetos a serem reparados, com certeza. A prova disse que a gente está aqui, né? Então, Uhum. né, Adalberto, sempre conciso aí no comentário, a gente tem que fechar a ferida, né? É isso que a gente tem que fazer. Porque enquanto a ferida estiver aberta, ela vai estar propensa a inflamar, infeccionar e causar um problema maior do que já está. E mesmo. Você vai encerrar agora? Já deu 19? Você Vamos vai. encerrar agora, né? Uhum. Já deu 19. A gente precisa de continuar o trabalho lá da casa. Aí o que acontece? A gente vai agradecer a todos. Hoje a gente teve bastante interação aqui. Coisa boa, graças a Deus. Então a gente vai agradecer a todos os nossos irmãos que tiraram um tempinho para acompanhar aqui a nossa live. Nossos irmãos encarnados e desencarnados. A gente está aqui na condição de refletir juntos, de buscarmos juntos respostas íntimas, né? Para aquecer o nosso coração e para consertar as nossas atitudes sempre ainda falhas, né? Tá Não bom. posso deixar de agradecer, além de todos que passam por aqui, os nossos espíritos superiores que nos prestigiam aqui com esse trabalho, nos protegendo, nos amparando. Também a nossa amiga Mônica, tá sempre aí com nós aqui, fazendo essas lives, refletindo, buscando conhecimento junto, né? Isso aí. Todos aprendendo junto, né? Você Só quer fazer uma legais. consideração final? Não, só agradecer mesmo. Os comentários foram muito legais. E é isso aí, a gente está aprendendo junto. Ninguém sabe mais que ninguém aqui. Nós estamos aqui para tentar levar um pouquinho, né, do que a gente. Um dedinho que a gente sabe, nem um dedinho, né? Nem sei se a gente sabe, mas para tentar ajudar, levar a luz. Isso. Agradecer a todos vocês aí. Sônia, a Lacer, a Priscila. A Priscila, eu tenho que entregar o horário para ela, porque daqui a pouco tem live lá no Estúdio Kardec sobre o ESD, É estudo verdade. sistematizado da doutrina espírita. Então, agradecendo a todos vocês que passaram aqui com a gente, Karen, o Beto, né? E é isso aí. Boa noite para todos, bom descanso, uma ótima semana, muita iluminação para que a gente consiga andar melhor do que a gente andou semana passada, né? Isso mesmo. Muita luz para que a gente Amém. consiga alcançar os nossos objetivos melhor do que foi a semana passada. Deus quiser. Fiquemos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Amém. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite.